boa noite. O Gazeta Esportiva tá on, tá no ar e é um prazer começar mais essa semaninha junto com vocês. E olha só a dupla inédita que está ao meu lado. Ele, o nosso pãozinho, Osmar Garrafa! Na área, galera. Osmar. Vai se acostumando, Bacete, aqui é assim. E ele, o nosso querido Marcelo Bazejo. Esse, grande Bacete. Olha, hoje, Marcelo, a gente vai trazer toda a repercussão da rodada do final de semana. O Corinthians perdeu mais um jogo. O Salazar vai explicar pra gente o que o Luxemburgo tá planejando para recuperar o timão. Ó, já tá lá posicionado, deve estar morrendo de frio, né? Esqueceu o casaco, né, Salazar? Com certeza, lá, ele esqueceu. A cara dele. Não esqueceu. Tem ainda Palmeiras e São Paulo por aqui também. E olha lá a dupla Alexandre Silvestre e José Paz na telinha, a dupla dinâmica. No Verdão, a grande dúvida é sobre a situação do Gustavo Gomes, né? Se lesionou no jogo contra o Santos. Será que ele vai jogar pela Libertadores? Será que não? Na quarta-feira. Já o Tricolor está a caminho da Venezuela para o duelo de amanhã da Copa Sul-Americana. Quero aproveitar aqui para mandar um beijo. Hoje é dia do abraço. Vocês sabiam que hoje é dia do abraço? Não. Vem me dar um abraço. Dá um abraço muito grande, muito feliz dia do abraço para você. E quero mandar um beijo pro Dálvaro e pra Dona Carmen de Araras. Eles assistem a gente todos os dias. E mando também um beijo pro seu João, que é de Cachoeirinha, marido da Dona Sônia, que trabalha aqui na TV Gazeta. Um beijo, seu João. Gazeta Esportiva tem ainda a derrota do Brasil na estreia do Mundial Sub-20. E claro que nós vamos falar sobre o caso lamentável de racismo contra o atacante Vinícius Júnior lá na Espanha. Então a gente volta depois dessas dicas. Começando com meu querido José Paz, que está no CCT da Barra Funda com as notícias quentinhas do São Paulo. Boa noite, Zé. Além do time dentro de campo, a torcida também fez bonito na arquibancada no jogo contra o Vasco no último sábado, né? É isso, minha querida Michele Gianella. Beijo grande para você aí, abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Exatamente isso, a torcida do São Paulo fez muito bonito nas arquibancadas do Cícero Pompeu de Toledo, porque mais de 57.300 pagantes foram lá ao Morumbi para assistir o jogo entre São Paulo e Vasco. 57.399 torcedores pagaram ingresso para ir assistir a esse jogo. É o maior público pagante do São Paulo no Morumbi nessa temporada de 2023. A maior renda bruta também do São Paulo em 2023 lá no Morumbi, mais de 3.300.000 reais. Então a torcida fez uma grande festa e o Tricolor correspondeu dentro de campo, né? Ganhando do Vasco aí pelo placar de 4-2. Vou pedir para o nosso glorioso Giovanni de Cássia mostrar aqui como que estão aqui as ruas, na verdade a Avenida Marquês de São Vicente, né? Aqui no número 2724, aqui na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, aqui na minha área. Tudo tranquilo por aqui, viu, Michele? Você que estiver passando por aqui agora, cuidado aí com o seu celular, aqui o negócio anda meio tenso, né? O meu já tá escondidinho aqui no bolso, do Urandi também, do Giovanni, toda a nossa equipe aqui. A gente não tá dando mais boi aqui não, porque o negócio tá difícil por aqui. Mas falando de futebol, negócio difícil, viu, Michele? Foi a viagem do São Paulo lá pra Venezuela. O Tricolor entra em campo amanhã contra o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana, mais um jogo importante. O Tricolor é o líder do grupo D, tem 7 pontinhos conquistados aí, tá muito próximo de uma vaga, é claro, a gente fala isso muito próximo por causa dos outros adversários. O Tigre está ali com 6 pontos, está pertinho do São Paulo. É um jogo importante, mas a logística para chegar lá em Valência, na Venezuela, foi bem complicada. São Paulo foi para a cidade do Panamá, um voo aí de 5 horas, conexão de mais 4 horas, depois um voo até Valência de mais 2, 3 horas. O Tricolor que embarcou na madrugada de hoje aí para essa logística toda, para essa saga até lá a Venezuela, mas já chegou, tá tudo certo. Amanhã tem uma ativação lá no hotel, não vai fazer treino na Venezuela o São Paulo, e aí sim vai para esse jogo contra o Puerto Cabello, jogo importante. Daqui a pouquinho, na minha segunda entrada, eu vou falar um pouquinho mais desse jogo, porque tem desfalque importante na equipe do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior que está bem demais no comando técnico do São Paulo nessa segunda passagem. 9 jogos e ele ainda não perdeu, Michele. 5 vitórias, 4 empates, mais de 70% de aproveitamento. E como a logística foi complicada para chegar lá na Venezuela, a tendência, minha querida Michele Gianella, é que tenhamos um time misto do Tricolaço do Morumbi aqui no nosso país vizinho, lá na Venezuela, para esse jogo diante do Puerto Cabello. Com time misto, dá para ganhar do Puerto Cabello, Michele? Daqui a pouquinho eu volto.
Ai, meu pai, time misto, mas por que, né? Isso, tem que ser assim? Acho que tem que ser sim, Michele. Eu entendo que o Dorival está administrando bem, a classificação ela não está garantida na Sul-Americana, mas está encaminhada. O São Paulo não tem um elenco um elenco numeroso em relação a jogadores, então você tem que dosar um pouco. O momento é bom para isso, não é? Então, de repente, arruma um empatezinho lá, ou até com um time misto pode pegar a vitória. A viagem é chata, o Fini. Uma viagem extremamente desgastante. Saíram e não chegaram ainda. Você vai pro Panamá, sobe pra depois descer pra Venezuela, porque não tem voo direto. Será que os caras estão indo de ré, velho? Não é possível, não chega nunca. Estão indo de ré. Tá lá, né? Porra, não é possível, não chega nunca. De ônibus e de ré. Entendeu? Então é o seguinte, mas vamos falar de coisa boa, né? Coisa boa é esse São Paulo do Dorival. E é inevitável, Bacérgio, não comparar com o São Paulo do Rogério. É inevitável. Com todo o respeito que o Rogério merece, são os mesmos jogadores, ou seja, são os mesmos ingredientes, é a mesma forma, é o mesmo forno e o bolo está saindo diferente. O bolo do Dorival é um bolo bonito, um bolo saboroso, e o bolo que estava saindo lá do forno do Rogério era um bolo que estava, já sabe aquele bolo murcho que não, né? É isso que está acontecendo. Foi o jogo mais interessante da rodada, o melhor jogo da rodada. Inclusive assisti esse jogo, foi um jogo interessante. São Paulo faz 2-0. Quando ele toma 2-2, a gente lembrando no bolo do Rogério, ou seja, no time do Rogério, o São Paulo praticamente murcharia. E a possibilidade era do Vasco virar para cima. Porque era isso que acontecia. Não, foi ao contrário. O São Paulo, ele faz 2-0, toma um 2-2 e com autoridade vai lá e busca um 3 e um 4-2. E sai grandão até com a possibilidade de mesclar jogadores. Então o trabalho do Dorival até aqui, mesmo sem tempo para treinar, não há tempo para treinar. Está treinando dentro do ônibus, dentro do avião. Antes desse jogo de amanhã, o São Paulo não vai treinar. É isso. O São Paulo saiu de sábado, folgou no domingo, depois de ter vencido o Vasco, embarcou na madrugada de segunda-feira para Venezuela. Eles vão chegar tudo quebrado lá, né, gente? Assim, tudo cansado. E o resultado está saindo dentro de campo. Melhorou no astral, o Dorival foi cirúrgico em algumas situações. O Luan era um problema pro Rogério, não foi um problema pro Dorival. Não, foi a solução. Ele falou, vem cá, você vai jogar, você tem contrato com o São Paulo, Paulo, você vai jogar. Marcos Paulo teve aquele problema de rede social, de relacionamento. Só gol. Tá aí, tá jogando. Os meninos da base, Cotia está dando resultado. Até o Nestor, que foi buscar um auxílio psicológico, né, e foi um gol de desabafo. Você vê na comemoração, Bacete. A gente falava ontem no mesa. Ele vai, ele beija a bandeira, ele ficou ensandecido com o gol. Se ele tiver mais belo gol. E um belo gol. Então tudo se encaminhando e é muito mérito do Dorival Júnior. Durma com esse barulho, Flamengo. Mas fica aí com o gato fogueteiro, daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo ali. E agora olha só como são as coisas, né, Garrafa? O São Paulo, ele reformulou o elenco para 2023, a pedido do técnico Rogério Ceni, trouxe jogadores com as características que o Rogério Ceni gostava. E o Rogério Ceni, mesmo tendo solicitado certas contratações e pedido jogadores específicos, não conseguiu extrair desse elenco que o Dorival Júnior vem extraindo. E o Rogério teve duas pré-temporadas, que teve a pré-temporada antes do início do Campeonato Paulista e depois que foi eliminado precocemente para o Água Santa, teve mais 15, 20 dias para trabalhar. E não conseguiu extrair o que o Dorival tem extraído sem tempo para trabalhar, porque é um jogo a cada 3 dias. O Rodrigo ontem no Mesa Redonda, ele levantou uma questão interessante. Ele fala assim, o Rogério é daquele jeito. Aí eu ainda pergunto, mas que jeito? É o Rogério, e é uma característica. Tem que ser assim, pronto e acabou. O Rogério é um cara que as coisas tem que... Você tem que andar na cartilha dele. E o Dorival já é um cara que... Ser mais e a gente fala tanto de tática, de técnica, de jogador... E às vezes é outra coisa. Cara, às vezes, tática e técnica, com certeza, é super importante, fundamental pro futebol. Mas a gente não pode esquecer que um elenco é formado por 30 seres humanos e a gestão de grupo é também tão importante quanto a tática e a técnica. O Rogério Ceni ninguém discute. Todo mundo sabe que ele entende muito de futebol e ele tem tudo para ser um dos maiores treinadores do futebol brasileiro. Numa carreira curta tem títulos importantes. Habilidade, mas e a gestão de grupo, a gestão de pessoas, o ambiente, tudo isso faz parte. E isso, sabe quem faz bem isso aí? Abel Ferreira. O Corinthians sofreu mais uma derrota, aumentou o jejum na temporada. O Timão até melhorou em campo, mas acabou castigado nos acréscimos. Pode rodar. A má fase do Timão parece que não tem fim, hein? O Corinthians foi até melhor que o Flamengo no Maracanã durante os 90 minutos de jogo, mas não deu. O Roger Guedes quase abriu o placar. O Cássio parou o Gabigol na melhor chance do Mengão.
Na etapa final, olha a chance que perdeu o Yuri Alberto. Aí não pode, hein, Yuri? E o Roger Guedes também desperdiçou a sobra. O centroavante do Corinthians teve mais uma bola para marcar, dessa vez de cabeça, mas errou de novo. E aí, nos acréscimos, veio a punição flamenguista. Léo Pereira de cabeça fez o único gol do jogo. Azar de Vanderlei Luxemburgo, que segue sem vencer no Corinthians. Perdeu, mas convenceu, é isso? O que aconteceu com esse Corinthians? É difícil falar para o torcedor ficar satisfeito em meio a essa péssima fase do Corinthians, né? Mas eu acho que o Corinthians, resultado à parte, derrota à parte, que só aconteceu também nos minutos finais, o torcedor corintiano tem motivos para ficar mais esperançoso. O Corinthians mostrou aí um caminho, uma luz no fim do túnel, tem uma perspectiva de melhora. O Corinthians se comportou muito bem defensivamente contra o Flamengo. Eu acho que foi um acerto do Vanderlei Luxemburgo escalar o Bruno Mendes na lateral direita no lugar do Fagner, conseguiu bloquear ali as investidas do Everton Cebolinha, que é um dos jogadores mais perigosos do Flamengo. O Paulinho mais recuado, eu acho que o Corinthians perde aquilo que o Paulinho tem de melhor, né? Que é aquela chegada ao ataque, o elemento surpresa, o senso de posicionamento, jogo aéreo, tudo isso que o Paulinho pode produzir ofensivamente, quando ele atua mais recuado, o Corinthians perde. Mas, ao mesmo tempo, o Paulinho se cansa menos. Não precisa subir, não precisa ir e voltar toda hora. E a técnica do Paulinho a gente conhece, a gente sabe, dispensa comentários. Então, o Paulinho fazendo o básico, jogando mais recuado como uma espécie de camisa 5, primeiro volante, não comprometeu e ajudou o Corinthians a ter uma solidez defensiva interessante para segurar o Flamengo durante boa parte do jogo. Que podia ter sido uma goleada, né? Podia. Agora, a infelicidade do Corinthians quando a fase é ruim, meu amigo, é complicado. O Corinthians só tomou o gol porque o zagueiro Léo Pereira não podia ser substituído, sentiu incômodo muscular e teve que ficar em campo, virou atacante, virou um centroavante e conseguiu fazer o gol de cabeça. Mas o Corinthians tem motivos para ser mais otimista em relação ao futuro. E aí, Garrafa? Então, o detalhe é o seguinte, né? O Bacege, ele começa bem o resultado, o comentário dele quando ele fala que não dá, é meio inconcebível na cabeça do corintiano você falar que a derrota foi ótima. Claro que não foi. Mas pela circunstância, pelo momento e pela expectativa criada, que era de tomar um sacode, né? Já estavam falando que o Mano Menezes ia assumir o Corinthians hoje. Maracanã não lotado. Não era isso? É mesmo. Não, eu fui à feira no domingo de manhã. Que horas você foi? Umas 9, 10 horas da manhã. Comprou o quê? O assunto na feira era esse, o Mano Menezes vai assumir o Corinthians. Comprou o quê na feira? Maracujá, uva, Você que banana. faz feira? Eu faço, pô. Olha, Mas banana. então, retomando aqui, depois do maracujá do Bacege, o negócio é o seguinte, a expectativa era, o Mano Menezes vai assumir na segunda-feira, tá aí ultrapassado o Vanderlei Luxemburgo. O Paulinho, com o moderno Vitor Pereira, com o europeu, com o estudioso, tava jogando de centroavante. O Vanderlei, sem tempo para treinar, ele arrumou o Corinthians. Ele vai ajeitando. Ontem o Corinthians foi melhor que o Flamengo no Maracanã. Perdeu, porque estamos falando de um esporte chamado futebol. Tome, Sampaoli. Tá? Então ontem, o Sampaoli ficou no bolso do Vanderlei. O Flamengo, mesmo sem Arrascaeta, mesmo sem Everton Ribeiro, que é o tão badalado time do futebol brasileiro, vai lamentar Everton Ribeiro e Arrascaeta, mas e o elenco poderoso do Flamengo? E aí? E o elenco poderoso? E aí? Não conseguiu passar pela defesa do Corinthians. E o Corinthians no contra-ataque, coisa que não aconteceu com o Atlético, mas a ideia de jogo, ela foi colocada e ela surtiu efeito ontem. Não fosse o Yuri Alberto, que foi o péssimo jogador do Corinthians. Perdeu 3 chances. O Corinthians teria vencido no Maracanã. E aí aqueles que já davam Vanderlei como morto, o Mano Menezes como técnico do Corinthians, tiveram que engolir o sapo ontem. E nas redes sociais dos torcedores do Corinthians, a unanimidade era, deixa o Vanderlei trabalhar. Isso Na enquete do Gazeta Esportiva que a gente trouxe ontem no Mesa Redonda também, 61% da nossa audiência votou a favor da permanência do Luxemburgo. Fica, Luxa! Foi ali, como o Bacege disse, ele deu um descanso pro Fagner. Ele tem casca para tirar o Fagner do time, que a torcida queria, porque o Fagner não foi bem contra o Atlético Mineiro. Então, ficou uma luz no fim do túnel de que algo melhor pode vir. A derrota foi boa? Claro que não. Mas se tinha alguém que merecia... Mas foi só por um. Se tinha alguém que merecia vencer ontem, era o Corinthians. E o gato fogueteiro não viu a bola. E detalhe importante. Continua assim, vai continuar. Detalhe importante.
O Bacérgio falou que o gol saiu com o jogador machucado. Por causa de quê? Por causa do erro do Sampaoli, que gerenciou mal as substituições. Ele pode fazer 3 paradas. Eu acho que ele não sabe fazer conta. O que ele fez? Ele substituiu 3 jogadores e morreu com jogadores que poderiam ser substituídos, mas não podia mais. Aí o jogador estava machucado e ele falou, vai lá de centroavante. Esse é o gênio, esse é o gato fogueteiro. E o relato do nosso repórter, o Yuri Medeiros, que estava lá no Maracanã, repórter do site gazetesportiva.com, setorista do Corinthians, ele disse... O Vidal entrou, foi acionado no segundo tempo, já entrou vaiado. Sampaoli vaiado. Flamengo... Você chamou o Sampaoli de burro. Flamengo, e tá aí o Dorival fazendo um belo trabalho no São Paulo. É azar não da torcida do Flamengo, que não merece isso não, da incompetência da direção do Flamengo, que mandou o Dorival, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, embora. O Dorival tá fazendo o quê no São Paulo? Um belíssimo trabalho, e o Sampaoli, o gato fogueteiro, tomou o nó do Luxemburgo, do ultrapassado Luxemburgo. Fica a dica. Fica a dica, verdade, verdadeira. Assina embaixo em tudo que o Garrafa falou. Muito obrigada pela sua audiência. Dei a volta olímpica aqui, quase tomei um capote. Mas a gente segue para o Parque São Jorge, onde está o repórter Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. O que o ultrapassado Luxemburgo falou depois de mais uma derrota, Salazar? Ultrapassado entre aspas, hein? Porque para mim é o Luxe mais 10. 11, sei lá. Boa noite, Mi. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, depois do jogo, na entrevista coletiva, o Luxemburgo disse que foi a melhor atuação do Corinthians no comando dele. Ele falou que não quer falar do passado, mas que no comando dele foi a melhor atuação do time, apesar da derrota, como vocês aí, como o Garrafa e o Bacérgio acabaram de citar. Segundo o Luxemburgo, o time voltou a marcar mais perto, voltou a ser mais organizado, ter saída de bola, criou chances para vencer o Flamengo fora de casa, diante de 65 mil torcedores. Enfim, o Luxemburgo ressaltou tudo isso e também uma mudança de postura, também fora de campo. Revelou uma cobrança dos jogadores entre si ali, entre eles, uma cobrança mais forte, mais veemente deles, querendo sair dessa situação. Luxemburgo disse que gosta disso, gostou dessa cobrança, dessa conversa mais ríspida entre os jogadores, algo que é muito comum, como ele ressaltou na entrevista coletiva, mas o Vanderlei também falou sobre a própria situação. Porque ele foi questionado sobre um alinhamento entre ele e a diretoria do Corinthians para a continuidade do trabalho, pressão externa e tudo mais, e o Luxemburgo foi muito claro na resposta. Não existe alinhamento, segundo ele. O que existe são resultados, né? E aí eu vou fazer uma ligação com uma informação que eu tenho aqui de bastidor, nada oficial, aquele nosso trabalho diário de apuração, para entender qual é a situação, como é que está o Luxemburgo e tudo mais. O que eu posso trazer para vocês é que o Mano Menezes, que foi procurado pela diretoria do Corinthians antes do Luxemburgo, ele está no radar, ele tem sido pauta aqui dentro. Há pessoas dentro do Corinthians, fora do departamento ali de futebol, mas pessoas influentes que ainda vislumbram com o Mano assumindo esse lugar do Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei Luxemburgo, apesar dessa melhora, como a gente tem citado aqui, contra o Flamengo, demonstrada contra o Flamengo, na prática, o Corinthians chegou ao 7º jogo sem vencer, não saiu da zona de rebaixamento e está em situação muito complicada, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E a informação que eu recebi é, olha, muito bacana, muito legal, realmente a gente viu uma evolução no Maracanã, mas o Corinthians, neste momento, por causa da situação toda, do contexto, o Corinthians precisa de resultado. Mais do que atuação, precisa de resultado. E o Vanderlei Luxemburgo já está indo para o seu 7º jogo, não conseguiu nenhuma vitória. Isso está preocupando e está trazendo pressão para cima dele. Lá no Sul, o Mano Menezes não foi demitido, mas a informação de bastidor que eu tenho é que já não há nem mais clima entre o Mano Menezes e os jogadores. A situação está muito complicada e eu acabei de receber uma informação de que ele não foi demitido nesse momento. A diretoria bancou o Mano lá no Inter, mas que será questão de tempo. Ao que parece, a informação que chega do Sul é que será questão de tempo do Mano sair de lá. Mas a não saída do Mano neste momento dá um pouquinho mais de tranquilidade. Se o Mano tivesse sido demitido, a pressão sobre o Luxemburgo seria muito maior. E para finalizar, vou passar a bola para vocês com uma última informação sobre esta semana. O que chegou para mim é que esta semana é uma semana decisiva, uma semana importante para o Luxemburgo.
Se o Corinthians, quarta-feira, não conseguir vencer o Argentinos Júnior lá em Buenos Aires, pela Libertadores, e no final de semana também não vencer o Fluminense na Neoquímica Arena pelo Brasileirão, a tendência é que o Luxemburgo deixe o cargo. Existe essa possibilidade e, mais do que isso, é uma tendência. Foi o que passado para mim, a gente não pode cravar. Mas essa semana, se o Lucha não conseguir levar o Corinthians à vitória, muito provavelmente a gente deve falar sobre uma troca de treinador no Corinthians, Michele. Tá vendo? O que seria um grande equívoco da diretoria corintiana. O Vanderlei, ele chegou aqui há 5, 6 jogos, ele começa a achar o time não venceu ainda, é verdade, mas ele começou, ele deu sinais de que tá começando a achar um time, né? Aí tudo bem, então vamos supor, ele não ganha do Argentinos Júnior, aí não ganha do Fluminense. Manda ele embora. Aí manda ele embora. Aí chega um outro treinador, volta no estágio que o Luxemburgo chegou a 7 jogos. Começa tudo de novo para achar um time. Se fizer isso, é tiro no pé. Agora, pode fazer? Pode fazer, porque no futebol é assim, é resultado. O próprio Vanderlei disse ontem, Bacégio. Né? O fato do Alessandro ter vindo a público, não, porque estamos fechados com o Vanderlei, gostaria muito de acreditar, mas palavra de dirigente de futebol, meu amigo. E muda. E bumbum de criança é a mesma coisa, você não sabe o que vem, entendeu? Você não sabe o que vem. Então, muda a cada dia. A verdade de hoje no futebol é a mentira de amanhã. Então, a hora que a diretoria bancar, a diretoria bancou? Porque a hora que a diretoria sentar e bancar depois ele exato, foi o que aconteceu. O Alessandro falou, não, estamos fechados e tal. Então, é questão, lógico, o resultado é fundamental. Mas então ele tá na corda bamba. O jogo de ontem, Bacégio, ficou claro que o Vanderlei está começando a encontrar um time, o Wesley, quem era o Wesley antes do Vanderlei chegar? Ele não estava nem sendo relacionado. O garoto já é uma peça que pode ajudar. Já tirou o Duqueiroz, que tá negociado. O Fagner, os medalhões, o Vanderlei está mexendo com os medalhões. O Renato Augusto vai voltar. Né? Então, dar sequência no trabalho. E uma última coisa, Bacégio. Ontem foi levantada a nossa bancada lá do Mesa, que o Corinthians tem tido confronto com uns times... A tabela é complicadíssima. Né? A tabela é complicada. Então, agora, talvez um pouquinho mais para frente, essa tabela possa dar um refresco aí. Vamos ver o que vai acontecer. Exato, Garrafa. E, assim, eu acho que não me surpreende essa possível troca, essa tendência que o Thiago Salazar falou agora há pouco. E ainda mais agora que tem sombra para o Vanderlei Luxemburgo, né? Porque o Mano Menezes está perigando no Internacional. Um belíssimo trabalho no Inter. Vamos tirar uma... Nossa, olha, ele vem tomando uma chacoalhada de todo mundo. O Internacional tá lá perto do Corinthians, sabe? São umas coisas que eu não consigo realmente entender. Parece que há uma perseguição no Vanderlei. E eu não tenho procuração nenhuma para defender o Vanderlei. E quer ver o clima ficar ainda mais pesado? Essa gestão, ela não tem um bom relacionamento com o Mano Menezes. Então, tem mais isso. Esse fator extra. Esse ingrediente. O que aconteceu, eu acho que o Salazar ele pode falar melhor sobre isso. Salazar, o que aconteceu? Na próxima você conta, mas o que eu sei é que essa gestão não tem um bom relacionamento com o Mano Menezes. O Vanderlei Luxemburgo tem encontrado um caminho. Se for demitido por causa de 2 jogos que, cá entre nós, são 2 jogos difíceis, Argentinos Júnior e Fluminense não são qualquer adversário. E aí o que acontece? Corinthians voltando a estaca zero, Mano Menezes com mau relacionamento com a gestão, não vai dar certo, é um tiro no pé como você falou. O Zé Paz está de volta com mais notícias do São Paulo para falar de 2 jogadores que não vão jogar contra o Puerto Cabello amanhã pela Copa Sul-Americana. Um deles, aliás, não deve mais vestir a camisa do tricolor, é isso? Exatamente isso, minha querida Michele Gianella. O goleiro Felipe Alves, né, estava emprestado aí lá pelo Fortaleza até o final dessa temporada agora de 2023 aqui ao São Paulo, mas ele não vinha sendo utilizado pelo técnico Dorival Júnior, não era nem o reserva imediato do goleiro Rafael, que vem brilhando nessa temporada agora de 2023 com a camisa do tricolor. Foi contratado, né, para essa temporada o Rafael. O Jandrei acabou se machucando. O Felipe Alves, ele não assumiu esse lugar de número 2 do São Paulo. O goleiro Leandro, de 18 anos, é quem vem fazendo às vezes ali de reserva imediato do goleiro Rafael. Então o Felipe Alves foi liberado aí para cuidar do seu destino, tomar novos rumos aí na carreira agora nessa temporada de 2023. Já o Rodrigo Nestor, esse sim, vem sendo muito utilizado pelo Dorival Júnior, tem sido o grande jogador aí desse meio de campo do time do São Paulo agora que o Dorival voltou aqui para o tricolor. O Rodrigo Nestor, ele sentiu um incômodo na perna esquerda, né, na partida contra o Vasco, aí vitória do tricolor no último final de semana lá no Morumbi, como a gente já disse, pelo placar de 4
4-2 e nem viajou lá para a Venezuela para esse jogo da Copa Sul-Americana. Ficou aqui no Brasil, passou por exames aí, foi constatada apenas uma fadiga muscular, não é nada que preocupe a comissão técnica do Dorival Júnior, mas ele ficou aqui para se tratar, para trabalhar bem e para voltar muito brevemente aí a defender a equipe do técnico Dorival Júnior. Com isso, Michel Araújo deve ganhar a condição de titular nessa partida diante do Puerto Cabello, ele que chegou também recentemente aqui ao São Paulo, foi muito elogiado pelo então técnico Rogério Ceni, um jogador ali de meio de campo que pode fazer várias funções, inclusive já fez gol com a camisa do São Paulo, pode ser que ele seja utilizado aí nessa partida contra o Puerto Cabello, lembrando que o São Paulo não divulga aí a lista de relacionados para as partidas, então a gente imagina que o Michel Araújo possa ser utilizado nesse jogo da Copa Sul-Americana, tá certo, Michele? Devolvo para você. Valeu, Zé, obrigada. E aí? Vai administrar esses problemas clínicos aí, o Dr. Fábio vai, obviamente, preservar esses jogadores, porque o São Paulo tem competição importante pela frente do Campeonato Brasileiro, e acho que dá para administrar bem com o Puerto Cabello, né? Sim. Entendeu? Vai com o time misto lá, a Ao galera meu tá com ver, moral. é o pior time do grupo, perdeu os 3 jogos. É verdade que no Campeonato Venezuelano é o líder isolado, mas assim, o nível de competitividade do Campeonato Venezuelano, com todo respeito, não se compara com o São Paulo, até com o Tigre da Argentina, que não é uma das potências do futebol argentino, mas é o vice-líder do Grupo D da Copa Sul-Americana. Se eu fosse o Dorival Júnior, eu faria o que o Rogério Ceni fez na Copa Sul-Americana do ano passado. Pelo menos na fase de grupos, dá oportunidade para a molecada, para o sub-20, para os meninos que talvez possam estrear no profissional. O Puerto Cabello não é uma equipe que pode fazer frente ao São Paulo, mesmo jogando em casa, ao meu ver. A garotada do São Paulo é muito talentosa e tem total capacidade de vencer o Puerto Cabello. Fazendo isso, você dá rodagem para essa molecada que está surgindo e que pode ser muito útil. Os jovens são capazes de tudo. Você até feira faz, Bacélio. E você descansa os medalhões para o compromisso de fim de semana no Campeonato Brasileiro. Na feira, eu queria Você faz ver feira, essa, cara? né? Eu faço mais no Mercadão, entendeu? Não dá parceiro você andar na feira. Vai no sacolão, A feira perto né? de casa tem aquela ladeirinha ali. O Garrafa só vai na feira para comer pastel. Eu também. Não Na é feira- verdade. feira é uma coisa delícia, gostosa, pastelzinho poética. especial, hein? Bom, gente, é o seguinte, tem uma notícia muito triste. O ex-técnico Wagner Benazzi morreu hoje aos 68 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Diversos clubes lamentaram o falecimento do ex-treinador, que teve passagens por clubes como Portuguesa, Ponte Preta, Bahia, Vitória, entre outros. Como jogador, o Benazzi atuou pelo Palmeiras. A gente presta aqui a nossa homenagem à família do Benazzi. Desejamos muito força nesse momento, porque 68 anos é muito jovem, né? E conhecido como o rei do acesso, o Benazzi, que fez um trabalho brilhante por equipes por onde passou, tirando equipes aí da Série B para a Série A, fez um trabalho bonito na Portuguesa. Essa passagem pelo Palmeiras, como o Michele lembrou, não era um grande lateral, era um cara muito amável, inclusive no trato com a imprensa. A gente lamenta demais essa perda precoce do Benazzi. Muito bom. Tá pensando que não tem Palmeiras por aqui, não é mesmo? É claro que tem. Alexandre Silvestre, vem pra cá. Tá na frente da Academia de Futebol. Boa noite, Silver. Conta pra nós as novidades do Verdão. Como diria José Paes, meu caro amigo, o Verdones, Michele. Jogou no sábado, empatezinho 0-0 na Vila Belmiro, não jogou tão bem, o time demonstrou um certo cansaço, o Abel vem repetindo praticamente o time titular nas últimas partidas, Copa do Brasil, o Palmeiras está com a classificação encaminhada para as quartas de final, venceu em casa o Fortaleza, na Libertadores é o vice do grupo, no Campeonato Brasileiro também é o segundo colocado, viu o Botafogo dar uma descoladinha, agora 3 pontos lá na frente, Botafogo que ganhou o Clássico enquanto o Palmeiras ficou no 0-0, então o grande dilema aqui é poupar ou não poupar na quarta-feira, jogo de Liberta, chavinha virada, jogo da competição mais importante para o Palmeiras e para os times sul-americanos. O Palmeiras está empatado em pontos com o Bolívar no grupo C, 6 pontos para cada, só que o Palmeiras perde no critério de desempate, saldo de gols. Uma pequena vantagem é que o Bolívar joga amanhã à noite contra o Barcelona de Guayaquil. Se der uma tropeçada, o Palmeiras pode até com um empatezinho na quarta-feira à noite contra o Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai, de repente assumir finalmente a liderança do Grupo C. Possibilidade de zaga completamente reserva no jogo de quarta-feira.
time descansou no domingo, treinou hoje, treina amanhã, viaja amanhã. Mas já eu volto para falar dessa dor de cabeça aí. O Abel que está com o dilema poupar ou não poupar, fazer a gestão física do elenco. Ó. O Veiga, desgastado fisicamente, desde que voltou da lesão, tá jogando todas. O Rony também já não está rendendo tanto. O Dudu, então, nem se fale, joga desde o começo do ano, quase todos os minutos. Então, além disso, tem uma possibilidade de zaga reserva no jogo contra o Cerro na quarta-feira por conta de contusões/lesões. Eu explico já. Eu que o diga, não é fácil essa vida na fisioterapia, tomando jogadora cara. Laser, eu fico Então, lá. mas o Abel, ele administra bem, ele gerencia bem esse problema de elenco, de saber dosar. E eu entendi que fez muita falta o Abel na beira do campo contra o Santos. Sempre faz, né, não gente? Aliás, Abel, time. quando a gente critica você que você exagera a beira do campo, é uma crítica positiva, porque você faz falta pra caramba ali à beira do campo. Era um outro Palmeiras, parece que, sei lá, faltava alguma coisa. A energia parece que, né, tornou o Palmeiras um pouco mais lento. Agora, sobre esses reservas titulares, o Abel não vejo nenhum problema, ele tem um elenco legal, dá pra suprir bem para jogar contra o Cerro. E essa história do Botafogo, ontem até o Edinho cravou, e é o meu pensamento, não sei o que vocês pensam, mas para mim é questão de tempo. O Palmeiras precisa de no mínimo mais 2 rodadas para assumir a liderança. Pode ser que não assumem 2. O Palmeiras está ali na bica do gol. Para mim o Palmeiras é o grande, destacado favorito a conquistar o difícil campeonato brasileiro. Eu vejo o Palmeiras muito equilibrado. O Botafogo, uma campanha maravilhosa até aqui, mas não entendo que tenha fôlego. Posso quebrar minha cara? Posso, claro. O Botafogo pode, de repente, ser campeão. Eu acho que essa campanha, se o Botafogo continuar bem no máximo, brigando por vaga na Libertadores. Então não vejo, nesse momento, não vejo ninguém para fazer frente ao Palmeiras, não. Não, eu concordo com o Garrafa. É claro que todo mundo gosta de um conto de fadas, né? E eu acho que o que o Botafogo está vivendo nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro é um conto de fadas, porque ninguém esperava que o Botafogo seria líder e brigaria na parte de cima da tabela. Agora, o Palmeiras, se eu sou o Abel Ferreira, eu vou com a força máxima na Libertadores e priorizo a Libertadores, até porque a situação do Palmeiras na Libertadores não está completamente definida. O Palmeiras vai classificar. Calma, Garrafa. Sem desespero, mas vai classificar. É Libertadores. É Libertadores. Ué, mas vem cá, e se perde? Mas um time mesclado. Você entendeu? Aí perde. O time mesclado do Palmeiras é um time forte. Imagina se o Palmeiras não avança para as oitavas da Libertadores. Avança. E porque o brasileiro é um campeonato longo. O Botafogo está na frente, mas o Palmeiras pode. O Palmeiras não vai classificar? O Palmeiras pode alguma fruta que você comprou na feira não estava boa. No Campeonato Brasileiro. É possível. Eu pouparia no Campeonato Brasileiro porque tem mais 30 rodadas. Maracujá não estava passado, não é isso. Olha, poupa no Brasileiro e vai com a força máxima e encaminha a classificação na Libertadores. Totalmente. Salazar, papo agora com você e sobre reforços. Tem alguém na mira da diretoria do Timão? E pergunto mais uma coisa que não estava no script. Qual que é a treta do Mano com essa diretoria aí? Por que falam que eles não se dão bem? Vamos lá, Michele, vou tentar resumir para vocês 3 informações. Sobre o Mano Menezes, a última passagem dele em 2014, ele teve alguns problemas de relacionamento com alguns dirigentes que ainda estão por aqui. Ficou uma situação estranha entre algumas pessoas e aí o Mano Menezes virou meio que carta fora do baralho. Em 2016, quando ele enfrentou o Corinthians como treinador do Cruzeiro na Neoquímica Arena, um lance duvidoso ali que o juiz deu a favor do Corinthians, o Mano na coletiva deu uma declaração que pegou muito mal aqui. Eu sei como as coisas funcionam, aqui costuma ser assim e tudo mais. Isso aí pegou muito mal, mas a situação do Corinthians é tão ruim, que muitos desses dirigentes que não queriam o Mano aqui nem pintado de ouro, acabaram engolindo o orgulho aí nessas últimas negociações e foram sim atrás do Mano. Lá no Inter, tá tendo uma limpa geral, diretor, coordenador de futebol, estão trocando todo mundo. Por hora ele tá mantido, mas como eu disse, parece que é questão de tempo a saída dele lá do Internacional, o que vai trazer mais pressão ainda para cima do Luxemburgo. Sobre reforços, Lucas Veríssimo, informação que eu apurei junto com o Yuri Medeiros do site Gazeta Esportiva, o Lucas Veríssimo ele tá muito bem alinhado com o Corinthians. A informação completa é de que o Corinthians já estava
conversando, indo atrás do Lucas Veríssimo antes mesmo da chegada do Cuca. Com o Cuca, essa aproximação ficou mais forte. E hoje, apesar de não ter nada fechado, atenção, não tem nada fechado, mas existe uma tendência do Lucas Veríssimo vir para o Corinthians por empréstimo. Ele está no Benfica, tem contrato com o Benfica, mas deve vir para o Corinthians por empréstimo em julho para ficar jogando aqui até dezembro. A gente tem que esperar para ver se isso vai se confirmar, mas hoje clube e jogadores estão muito bem alinhados. E para fechar, uma informação importante, a gente tem batido na tecla aqui de que o Corinthians quer fazer um início de reformulação de elenco já nessa janela de julho. Alguns jogadores devem sair e o Corinthians vai atrás de 3 ou 4 reforços. Para isso, o Corinthians vai tentar jogadores como o Veríssimo, que em tese você só negocia salário e tudo mais, traz o cara por empréstimo, mas o Corinthians não descarta trazer um grande jogador, ou pelo menos 2. E o Corinthians conta com uma reserva de 8 milhões de euros. Cerca de 43 milhões de reais. O Corinthians não deve gastar nada acima deste valor. Nessa média de valor, 8 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais. Estou reforçando aqui porque a informação exclusiva da Gazeta Esportiva é o que o Corinthians deve ter para gastar, para investir na janela de julho, Michele. Vai pro Silvestre, diretor? Rapidinho para vocês falarem. Acabou. Vai. Não, tá bom. Vai, Garrafa. Não, o Corinthians tem que se reforçar, vai ter que administrar e gerenciar bem essa grana aí. Muito bem. Silver, como é que tá a situação do Gustavo Gomes? Ele foi viajar, né? Então vamos lá, Michele, calma. A viagem é amanhã, tem treino pela manhã, a viagem é depois. Dúvida do Gustavo Gomes, por que o Palmeiras pode jogar com Gonzaga reserva contra o Cerro quarta-feira, 19 horas, lá em Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, Libertadores da América? Porque o Murilo operou o ombro, ainda está longe de retornar, precisa de algumas semanas, vem jogando o Luan. Até aí o Luan é um cara experiente, dando conta do recado, de boa, beleza, o Murilo é melhor que ele na minha visão, mas o Luan tranquilo ali. O Gustavo Gomes, no jogo contra o Santos, sabadão, lá na Vila Belmiro, teve um choque com o Lucas Lima, se sentiu mal no intervalo, foi substituído, passou por exames e foi constatada uma fissura, uma pequena fissura no osso da face do Gustavo Gomes. Ele está sendo avaliado, vai depender do treino de amanhã. Se eu bem conheço esse Paraguai aí, ele vai meter uma focinheira, aquela máscara protetora e vai pro pau. Se não der para ele, se não tiver jeito nem para jogar no sacrifício, vai entrar o garoto Naves, provavelmente, menino de 21 anos, que foi o substituto do Gustavo Gomes no segundo tempo do jogo contra o Santos. Quem também está voltando, já está à disposição, o Marcos Rocha, lateral direito, já foi relacionado na última partida, pode ser aproveitado pelo Abel. Michele, beijo. Beijo, Silver, obrigada. E aí, vai pro pau Gustavo Gomes ou não? Se depender dele, vai, mas parece que não é uma lesão tão simples assim, né, cara? Que loucura, né? Eu não correria o risco. O Gustavo Gomes, pra mim, é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro e é importante ele estar saudável pro prosseguimento da temporada. Se eu sou o Abel, eu tento preservar pelo menos a zaga, mas de resto eu vou com força máxima. Ainda mais ele que tá machucado, ele tem que preservar, né, Abel? Não faz isso com o Gustavo, senão piora a lesão, entendeu, Abel? Eu tô aprendendo isso. Tá, tô aprendendo. Eu vi no seu história. Eu só fiz, eu caminhei. Não era pra caminhar. Mas devagarzinho. Nem devagarzinho. Mas depois o pé doeu. Acabou, meu povo. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, Garrafa. Beijo, Basejo. Até amanhã. Abração aí pro Juninho Voador. Tchau.